Boa noite. Boa noite. É que eu estava lendo Fui ter contato com alguns livros que me chamaram a atenção. E eu resolvi preparar um estudo aqui. E o próximo livro que a gente vai estudar, que já foi decidido agora, estou falando para tu, vai ser Da Culpa da Alma, de Hermes Trismegisto. Vai ser o nosso livro próximo a ser estudado aqui na casa. Então, eu já li esse livro todo e li um outro livro que me chamou a atenção, que fala sobre um evangelho que ele é apócrifo. E me chamou a atenção, eu fiz uma composição. Então, eu preparei aqui uma colinha, porque a minha mente, para lembrar, é triste. E eu preparei uma colinha para tentar explanar as observações que eu fiz. Então, usando como parâmetro a Bíblia, os livros de Kardec e outros mais de todas as religiões que eu pude ter acesso de ler, eu fiz botei aqui, já que os contextos são interpretados de maneira única, tanto a Bíblia como os livros de Kardec, como outros livros que são lidos, psicografados e não psicografados de outras religiões, mas eu acredito que todo livro que venha, mesmo que não tenha um espírito que se identifique como aquele que escreveu através de um médium, mesmo que o livro tenha sido escrito através de um médium que não se conectou com nenhum espírito, mas trouxe inspiração de si mesmo, como a Bíblia tem muita inspiração de Paulo, de Pedro, eu considero uma psicografia. Tá? Mesmo que não tenha, eu considero uma psicografia. Então, já que os contextos são interpretados de maneira única por cada pessoa, a minha forma de interpretar a Bíblia, Kardec e outros livros mais, é minha. A forma dele é dele, a tua é tua, a dele é dele. Cada um tem a sua forma de interpretar. E até mesmo para um mesmo indivíduo em situações diferentes. Ou seja, a forma como ele interpretou um texto ontem, se ele viver uma situação amanhã, te garanto que se ele ler o mesmo texto, ele vai ter outra interpretação acerca daquele texto ou acerca daquele livro. Então, assim, o que realmente seria verdade? O que é verdade para nós? Porque as nossas interpretações mudam a cada momento, de acordo com as situações que a gente vive. Mudam acerca do que a gente lê. Hoje eu estava mostrando para o Adil, eu assisti, se eu não me engano, foi no TikTok, um senhor, um jovem, um rapaz que fez uma colocação interessante, que ele falou sobre o livro de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Não foi esse livro que eu comentei? Foi, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas. Agora eu não me lembro se foi esse, agora eu esqueci, foi esse mesmo? Porque o filme que eu assisti era de Quincas, né? Falava, é isso mesmo, Memórias Póstumas de Brás Cubas. E ele fez uma colocação interessante, porque a gente lê esse livro quando a gente está no ginásio científico, que na minha época era ginásio científico, agora é primeiro ou segundo grau. Então, é primário e secundário, né? Você é obrigado a ler estes livros para fazer os trabalhos escolares, né? Então, você lê por obrigação, numa idade muito pequena. E ele trouxe um relato muito interessante, que uma americana, ele até menciona o nome dela, que ela resolveu ler um livro de cada país. Aquele livro que ela escolheria e lia de cada país. E ela resolveu começar pela letra A. Então, foi pela letra A. E quando chegou na letra B do Brasil, qual o livro que ela escolheu? Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis.
E ela fez uma observação que ela achou o melhor livro de todos os tempos escrito. De todos os tempos, de todos os tempos. Você imagina, foi considerado por ela um dos melhores livros do mundo. E a gente leu para fazer um trabalho e não deu devida importância. Eu até falei para o meu marido, vou voltar a ler esse livro, porque eu li e realmente não dei a importância que o livro merecia. Agora, com uma mente diferente, eu vou ler, vou ter outra interpretação do livro. Por causa da situação que eu vivo hoje e a experiência de vida que eu tenho. Então, é a mesma coisa com a Bíblia, com os livros de Kardec e com outros livros que a gente lê. De acordo com o momento de vida que nós estamos, com a vida que nós levamos, damos uma interpretação. É a verdade absoluta? Não. Porque se nós vivemos, por exemplo, te garanto que hoje, que eu vou providenciar esse livro para ler novamente, com um ar mais crítico, com mais atenção, porque eu li, eu era nova, devia ter meus 15 anos, 16, depois não li mais este livro. Te garanto que a minha visão acerca dele vai ser diferente hoje, com a idade que eu estou, com a experiência de vida que eu tenho. E isso é para todos os livros que a gente lê. Como nós podemos dizer que é uma verdade absoluta em cima de um livro que acabou de ser lançado e que a gente leu no momento que nós estamos, com os problemas que nós temos, dizer que ali é verdade absoluta? Como? E se daqui a 10 anos as nossas experiências forem diferentes e a gente pegar esse mesmo livro, será que daremos a mesma interpretação? Será que teremos o mesmo conceito, a mesma avaliação de importância para o livro? De que forma nós vamos ver aquele livro? E aquilo que a gente pregou como verdade absoluta? Será que daqui a 10 anos eu vou considerar verdade absoluta? E aí o item abaixo que eu botei. Então, afinal de contas, o que é a verdade absoluta? Eu botei a verdade. Nenhum ser encarnado e desencarnado e qualquer grupo religioso possuem a verdade absoluta da ciência espiritual. Qual o segmento religioso que pode dizer que tem o domínio da verdade absoluta espiritual? Tanto que nós temos evangélicos que acreditam na verdade absoluta em determinado momento, depois começam a entrar no questionamento, vão para outra religião, estão ali na verdade absoluta dentro daquela religião. Tem alguns que passam por 3, 4, 5 religiões até se encontrar numa, e mesmo assim vai chegar um momento da vida dele que ele vai questionar a verdade absoluta daquela religião. Tem pessoas que passam 40 anos numa religião, não questionam a verdade absoluta daquela religião, mas quando chega no finalzinho da vida dela, começa a se questionar. Isso a gente assiste muito. Aí, como se revela a verdade para nós? A verdade será revelada conforme a capacidade de compreensão de cada um. Será que eu estou pronta para receber alguma verdade? A minha capacidade espiritual e intelectual me permite receber alguma verdade além do que eu conheço? E quando eu digo verdade, não estou dizendo verdade absoluta, estou dizendo uma verdade espiritual que eu desconheço. Será que eu estou pronta a receber? Então, a verdade será revelada conforme a capacidade de compreensão de cada um. Ela
possibilitará várias interpretações e cada irmão interpretará de acordo com o que sente ser a verdade. Logo, a verdade se manifestará de diversas formas de interpretação. Eu vou dar a minha interpretação da verdade, dessa verdade nova que eu recebi espiritual. E eu digo verdade, como eu posso também considerar e dizer que é uma nova informação. Eu vou receber essa nova informação espiritual de uma forma, interpretar de uma forma, ele de outra, você de outra, cada um vai interpretar da sua forma. E pode ser que daqui a 10 anos mude o meu modo de interpretação. Pode ser que eu morra e não mude meu modo de interpretação. Aí, quando eu chegar do outro lado, vai ser como muitos irmãos que retornam para conversar conosco. Interessante que uma situação que me marcou muito foi com a minha sogra. Quando eu falo dessa verdade, foi com a minha sogra. Quando ela desencarnou, um tempo depois, a Dil estava conosco nessa reunião. Estava eu, a Dil e Sabrina. Nós fomos orar. E minha sogra canalizou, incorporou em Sabrina para falar comigo. Meu marido estava comigo. E ela disse assim, eu não sabia como eram as coisas. Eu não sabia, eu não entendia, eu não compreendia como eram as coisas. Agora que eu estou aqui, que eu estou vendo com mais clareza, eu venho aqui para falar contigo. E eu me lembro das palavras dela quando ela disse assim, eu sei que eu não preciso de pedir perdão, porque você já me perdoou. Mas mesmo assim eu te peço desculpas. De que ela me pediu desculpas, eu não sei. Porque ela foi uma pessoa que me ajudou muito. Tínhamos visões diferentes de situações. Interpretávamos situações de formas diferentes, né? Mas meu marido, que é testemunho, ele sabe, está aqui, ele sabe o quanto a gente se dedicou a ela, quanto nós cuidamos dela. E eu até brinco que eu digo que ela tinha mais medo de me perder do que perder o filho. Ela entrava em pânico quando eu demorava para chegar em casa. Se eu atrasasse no trabalho, ela ficava no desespero dela, coitada. Aí, quando eu chegava, ficava, Sabrina, mãe, vai lá falar com a avó, que a avó está desesperada, que você está demorando. Eu chegava lá, por que o desespero? Eu já estou aqui. Ela me olhava, fazia assim, graças a Deus. A Dil, era difícil a Dil conseguir dar um medicamento para ela se eu não dissesse, tome. Ela não aceitava, tinha que ser eu. Ela dizia assim, liga para a Sônia, pergunta se eu posso tomar esse remédio. A filha dela era eu, não era ele, não. Lembra, Dil? E era assim. Então, qual é a verdade que ela descobriu lá? Ela tinha as verdades dela aqui. Nós tínhamos opiniões diferentes, verdades diferentes. Lá ela descobriu que a verdade dela não era mesmo aquilo que ela achava que era. Ela só foi descobrir quando chegou lá. E isso vai acontecer com todos nós. Mas a verdade absoluta está apenas em Deus. Só Ele tem a verdade. E o que acontece com nós? Nós queremos inserir Deus nas nossas verdades. Nós insistimos em colocar Deus nas nossas verdades. As verdades que a gente interpreta, que a gente diz que é. São as nossas verdades. E Deus tem que falar amém para as nossas verdades. Ele tem que estar inserido nas nossas verdades. Então, qual o homem que compreendeu e conheceu Deus? Qual? Se até espíritos mais evoluídos, que a gente tem assim como santo dentro
eles dizem assim: eu não compreendo Deus. Quantos dizem isso para nós? Que não conseguem alcançar quem é Deus. Um irmão acredita que chegou numa elevada evolução porque está na busca da verdade, pois a evolução é infinita e não dá saltos. Então, aquele que acredita que chegou numa elevada evolução porque busca o conhecimento, porque está na busca da verdade, lê tudo e acha que encontrou a verdade, acha que deu um salto imenso na evolução. Se a gente não sabe o que é a verdade, a gente só vai descobrir quando chegar lá. Outro não compreende a mensagem deste irmão, pois tem evolução inferior. Quer dizer, um outro irmãozinho que diz assim: nossa, esse irmão tem tanto conhecimento. Aí ele não consegue compreender aquele irmão que tem tanto conhecimento, que ele acha que ele tem uma evolução inferior. Não, ele só não tem o conhecimento. Ele está buscando a verdade igual a nós, mas ele ainda não buscou aquele conhecimento. E o outro que está na busca do conhecimento também ainda não encontrou a verdade. A gente só vai descobrir se nós encontramos a verdadeira verdade quando desencarnarmos. Temos que avaliar a mensagem de Jesus em João 14,6, que é onde ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que Jesus disse isso para nós, que ele era o caminho, a verdade e a vida? Caminho porque ele trouxe uma mensagem, mostrou algo novo para nós, mostrou um novo que estava despontando, ele trouxe esse novo para nós. Então, ele foi um caminho de conhecer um novo? Sim. Por que ele disse que ele era a verdade? Porque ele estava sendo verdadeiro consigo mesmo. Ele, naquele momento, ele era verdadeiro com ele. Por isso que ele disse: eu sou uma verdade, eu estou olhando para mim. Tanto que ele pregou aquilo que a gente devia mudar, porque ele reconheceu dentro de si que eram as mudanças que deveriam ser feitas e que ele botava em prática. Ele lutava contra as suas dificuldades, ele estava encarnado. E ele estava tentando ser o mais verdadeiro consigo que ele podia ser. E vida, porque ele sabia que a vida dele só teria propósito quando ele alcançasse essa posição de ser verdadeiro consigo mesmo, para trazer aquela mensagem nova que ele estava trazendo, de reformulação através de ser verdadeiro consigo mesmo. Aí você ia ter uma vida diferente. Ele dividiu conosco a verdade dele. Ele se conheceu e procurou entender quem era Deus. Então, ele dividiu conosco a verdade dele. Nos ensinou quem é o Pai e como ele se relacionava com o Pai. Então, ele ensinou quem era o Pai na visão dele e como era o tipo de relacionamento que ele tinha com o Pai. Ele deixou esse ensinamento para nós. A forma dele pode ser diferente da forma de outros se conectar com o Pai. Ele tinha a forma dele, como eu tenho a minha, você tem a dele, ele tem a dele, a Ju tem a dele, Paulo tem a dele, cada um tem a sua forma de se conectar com o Pai. E Jesus tinha a dele. Isto não quer dizer que Jesus estava errado. Quer dizer que ele estava errado? Não. Era a forma dele.
Era o jeito dele. Temos que avaliar a mensagem de Jesus em João 4. Perdão, pulei aqui. Ele estava passando para nós a verdade dele de sentir e compreender as leis do universo. Por quê? Quais são as principais leis do universo que a gente tanto fala, de ação e reação? Causa e efeito. Então, a forma dele entender e compreender essas leis foi a forma que ele passou para nós. E foi a forma que ele conseguiu alcançar Deus, o que ele alcançou de Deus. Ele jamais disse que era melhor que nós. Sempre se colocou como igual, com as mesmas dificuldades que temos. E ele não disse que nós éramos piores que ele. Tanto que ele dizia assim, se vocês creem, se vocês também se tornarem verdadeiros com vocês mesmos, procurarem a verdade, vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Então, diante desse versículo, as interpretações de cada grupo estão certas. Diante disso, a interpretação que cada um de nós estamos fazendo está certa para o momento que nós estamos vivendo. Está certa para o Paulo, está certa para você. No momento que nós estamos, na fase que nós estamos, está certa para cada um de nós. Se você tem uma interpretação diferente da minha, está certa para você e a minha também não está errada, está certa para mim, para aquilo que eu alcanço. E vai estar certa para o que você alcança. Eu não posso chegar e julgar, dizer que você não está me alcançando porque você está inferior a mim. Não. É a minha interpretação pelo meu tempo de vida e pela experiência que eu tenho. E a tua interpretação pelo teu tempo de vida e experiência que você tem. No outro dia eu estava conversando com meu marido, porque ele estava falando acerca do João. Lembra, Ju, que nós conversamos sobre isso? Eu vou trazer o contexto, ele vai lembrar. Que ele estava fazendo, o João vai fazer 24 anos. Meu marido fez umas colocações e eu disse assim para ele, não queira que o João pense como você está pensando. Você já tem 86 anos, o João tem 24. Ele ainda não viveu nem a metade do que você já viveu. Ele não vai alcançar o que você quer que ele alcance. Lembra? Ele precisa viver mais tempo para chegar a um nível de raciocínio, de compreensão que você quer que ele chegue. E assim é com muitos irmãos que estão por aí trazendo as suas verdades. Muitos não vão alcançar o que esses irmãos estão falando, porque vão dizer assim, nossa, só tem besteira, é o que eles vão falar. Mas é o que aquele irmão alcança. Ele pode ler muito, ter muitos livros, mas a idade dele não permite que ele tenha um nível de compreensão daquilo que ele leu, nem de comportamento em função daquilo que ele leu, porque a idade dele não permite. Aí vamos dizer assim, mas é um homem de 60 anos. Sim, um homem que viveu 60 anos, mas o nível de aprendizado dele, ele está na faixa emocional, intelectual de 60 ou de 30? Qual o nível de maturidade emocional e sentimental dele? Qual o nível de maturidade? Ele tem uma maturidade de um homem de 60 ou um homem de 30? Uma mulher de 60 ou uma mulher de 30? E um homem de 40 tem uma maturidade de um homem de 40 ou um homem de 60? Ou um homem de 20? Aí, de acordo com aquela maturidade, vai ser um comportamento. E vai ser um entendimento do que leu.
que interpretam dentro da possibilidade de expansão de cada um. E as interpretações mudarão à medida que mais verdades surjam. Logo, ninguém tem a verdade absoluta do todo. Temos apenas as verdades de cada um interpretadas sobre as verdades que outros trouxeram para nós. Essas verdades que nós tanto lutamos, está aí, foram trazidas para nós, estão aí nos livros. Outros trouxeram essas verdades. E nós interpretamos da forma que nós entendemos. Virão outros que trarão mais verdades. E será que as verdades que virão mais à frente, porque as que estão nos livros estão sendo entregues para nós hoje, mas virão outras verdades mais à frente. Será que esses livros já se tornaram obsoletos, não virão verdades diferentes? E quando a gente chegar lá na frente, nós vamos também lutar para não aceitar as verdades? Ou nós vamos mudar a nossa interpretação das verdades antigas e ver que já estão obsoletas, que nós não tínhamos condições de alcançar a verdade que nós estamos aprendendo daqui a 20 anos, porque nós não éramos maduros o suficiente para alcançar aquelas verdades? Elas estão vindo em doses homeopáticas? E hoje nós brigamos por as verdades que estão aí hoje. Nós lutamos, nós causamos briga. Nós atacamos os trabalhos espirituais pelas verdades que aí estão. Então, em Mateus 7,15, Jesus disse: não julguem para que vocês não sejam julgados. Porque o que nós fazemos com as verdades? Nós julgamos. Nós usamos essas verdades e causamos julgamentos. Amanhã virão novas verdades. Então, temos que evitar os julgamentos, pois a divina lei é o amor. De tempos em tempos, novas verdades serão reveladas para a nossa evolução. Um dia, as verdades de hoje será substituída pela verdade mais elevada de amanhã. E nós teremos capacidade de receber as novas verdades, que hoje nós não temos. Será que nós vamos fazer guerra também? Uma casa lutar contra a outra? Será que nós não temos que parar para pensar que essa postura de luta de uma casa contra a outra, contra as verdades das casas, não é vamos colocar, uma artimanha, vamos colocar assim, usar o termo daqueles que não querem a união? Eles usam as verdades de cada um contra as verdades de cada um, para que haja disputa entre todos, disputas de ego, para que o egoísmo... Até interessante que ontem eu ouvi uma palestra antiga do Wagner Borges, uma frasezinha que ele falou, que me chamou a atenção. É uma bem antiga, ele já gravou há algum tempo, eu acho, que ele disse assim: o egoísmo faz com que a gente ataque tudo. Que a gente ataque porque a gente vai competir com todos, a gente compete. O egoísmo nos faz competidores. Nos transforma em grandes competidores. E isso foi muito profundo quando ele falou isso, eu entendi. O egoísmo. O egoísmo, ego, egoísmo. Nos transforma rivais, competidores. Estamos competindo com outros trabalhos. Estamos competindo com outros irmãos. Estamos competindo incessantemente, entrando em competição. Será que isso vem de Deus? Ou é uma luta já nos conduzindo a essa posição de luta travada, um condenando o trabalho do outro, a verdade do outro? Não é trazendo divisão, mais divisão em vez de união? Muitos dizem para Jesus: Senhor,
estou fazendo a tua obra em teu nome. Estou trazendo a tua mensagem aos ignorantes. Não. Não estás trazendo a tua... Nós estamos trazendo a nossa forma de interpretar. E será que nós estamos realmente fazendo a obra do Pai? Porque é muito fácil a gente preparar a refeição, levar para a rua, para as pessoas que estão famintas. É muito fácil a gente preparar a cesta básica para dar para as pessoas que não têm. Vestir quem está nu. É muito fácil fazer isso. Mesmo fazendo isso, quem sabe muitos de nós não estão na competição de mostrar um bom trabalho, disputando com outras casas quem faz mais caridade que o outro. É egoísmo? Sim, é competição. Será que é isso que Deus quer de nós? É como você falou. Você acabou de fazer a tua palestra aqui. E é isso aí. A gente não combinou a palestra, mas está parecida. Então, será? Aí vai chegar lá, ó pai, eu vesti, eu alimentei, o pai dizer assim, não, eu não te conheço, cadê a tua essência? Você disputou, você brigou, você... E aí? E a gente percebeu isso? Não, a gente se acha bom. A gente se acha bom, maravilhoso, a gente está fazendo caridade. E nem percebe a competição. E a gente está dando a nossa direção. É como diz, estamos trazendo a nossa forma de interpretar a mensagem de Jesus. A forma egoísta de interpretação. E estamos passando para as pessoas a forma egoísta de interpretação e as pessoas estão nos vendo dessa forma e seguindo o que a gente está dando. Elas estão entrando na idolatria, porque elas também não estão conseguindo perceber que elas são egoístas como nós. Estão competindo como nós. Qual o melhor trabalho? Quem faz mais caridade? Quem arrecada mais alimento? Nós estamos fazendo a obra do Pai? Nós estamos dando a nossa própria interpretação. E só vamos descobrir a verdade quando a gente chegar lá do outro lado. Estamos em um momento de grande belicosidade. Estamos preocupados com a Terceira Guerra Mundial. Mas não estamos preocupados com essa guerra silenciosa que a gente faz do egoísmo. Estamos preocupados lá com o outro que vai jogar bomba atômica. Mas não entendemos que o outro é resultado de nós. É o egoísmo e que está dentro de nós. Mas não estamos preocupados com a guerra que estamos lutando, com outros tipos de armas. Principalmente essa que eu acabei de falar, o egoísmo. Usamos nossas convicções das esferas moral e espiritual nesta guerra, mas não fazemos reforma íntima. Irmão condenando e julgando irmão. Irmão se vitimando, se achando vítima. Porque às vezes ouve as coisas que incomodam e se acham vítima. Se colocando como mártir, estimulando guerra de ódio com as armas do conhecimento. É saber a verdade? Será que a verdade, conhecereis a verdade, ela me libertará? Será que eu estou conhecendo a mim mesma? Será que eu resolvi me conhecer, olhar para dentro de mim, me libertar desse egoísmo? Verificar que isso que eu estou fazendo não é caridade? Que isto que eu estou fazendo é errado?
Ainda diz que as trevas estão perdendo. As trevas estão perdendo, as trevas. Elas estão se aproveitando dessa situação. E elas estimulam mais que um lute contra o outro. Estimulam mais que haja disputa de quem faz mais caridade. Estimulam mais isso tudo. Trabalha nesse ego, trabalha nesse egoísmo. E nós estamos dentro desse jogo de xadrez. Vamos ver quem vai dar o checkmate. Mate. Checkmate, perdão. É que às vezes a palavra custa sair. Quem vai dar o checkmate? Quem vai dar o checkmate? A luz ou as trevas? Só depende de nós. Mudar esse nosso conceito. Será que o que estamos vivendo é uma estratégia das trevas para a separação e não união? Temos que pensar. Quando parei para avaliar este momento que vivemos, que eu fui fazer uma reflexão, eu estou escrevendo aqui. Essa estratégia é perfeita para as trevas. Nossa, as trevas estão se aproveitando disso. É perfeita. Guerras de egos. Egos disfarçados de caridade. Guerras de defensores das verdades de si mesmos. Ou seja, a verdade que eu acho que eu tenho e que eu domino. Eu acho que eu conheço a verdade no seu... Eu acho que eu conheço Deus. E quando eu lembro deste dia com a minha sogra, quando ela disse assim, eu só entendi tudo o que estava ocorrendo. Quando eu cheguei aqui, que eu pude ver tudo com mais clareza. E isso vai ser com todos nós. Hoje nós levantamos essa bandeira da verdade. Amanhã, quando a gente desencarnar, a gente vai descobrir se a gente estava realmente na bandeira da verdade de Deus ou na bandeira da nossa verdade. Só quando a gente desencarnar que nós vamos entender que bandeira de verdade nós levantamos. Será que nós fizemos a lição de casa legal? Será que nós fizemos a nossa reforma íntima mesmo? Nós só vamos descobrir quando chegar lá. E é essa mensagem que eu queria gravar. E eu falo para o Paulo que a gente não teve nem contato. E programamos de forma diferente trazer as mensagens, mas foram as mesmas mensagens de forma diferente. Parece que o Pai conduziu tudo. E essa aqui está preparada desde o domingo. Lembra que eu falei que eu queria gravar? Não, mas não era para ser domingo, era para ser hoje junto com o Paulo. Então, que Deus possa nos abençoar e nos orientar. Amém. Amém.